O milho, ele tem a opção, no caso da espiga, de ser comercializado como milho verde para consumo in natura, consumo humano, como pode ser visto aqui, a espiga verde, e também o milho seco, que esse milho seco ele é fornecido para os animais, né? Para animais de pequeno e médio porte aí, que também é utilizado principalmente para a ração desses animais, né? No caso, o milho verde, ele vai ser colhido aí entre 70 e 80 dias de ciclo, e o milho grãos numa média aí de 120 dias, a depender do material genético utilizado e das condições de clima, né? A gente vê a diferença na coloração, né? Isso, observa que o milho no estágio verde, ele tem uma coloração amarelo pálido, vamos dizer assim, né? E também o grão no estágio leitoso, né? O grão mais macio para consumo in natura, diferentemente do milho seco, né? Que é um amarelo mais escuro. O milho seco, em quanto tempo que ele está pronto para o corte? Para se Bom, fazer a colheita? uma média aí de 120 dias para se fazer a colheita do milho em grão, né? Essa área aqui foi plantada no final de novembro, então hoje ela está com cerca de 130 dias, mais ou menos. Já foram colhida uma parte, que aqui a gente também faz a avaliação de materiais, né? Que vão ser selecionados para materiais que vão ser recomendados para os agricultores aí. E posteriormente vão ser colhida a área total, né? O milho seco é utilizado como parte do alimento animal. A Embrapa Amazônia Ocidental também faz experimentos com esse tipo de variedade. Um dos problemas muito comuns nesse tipo de adaptação ao clima da Amazônia é o brotamento dos grãos na espiga. Isso acontece quando passa o período de colheita. Por isso é necessário fazer a colheita na época certa. Os agricultores ainda têm muita dificuldade em relação ao armazenamento dos grãos, que pode ser feito por um longo período. A gente percebe algum tipo de praga também, igual a que a gente viu lá na outra plantação? Sim, aqui foi realizado também o preparo do solo, as adubações, teve a ocorrência de lagarta do cartucho que foi controlada pelo uso de inseticidas, né? A lagarta da espiga também aparece na fase de formação dessas espigas que vai consumir os próprios grãos, a própria da espiga, né? Também foi detectado aqui, mas bastou uma aplicação de inseticida, foi suficiente nesta época, porque a própria chuva, a umidade ajuda a controlar um pouco a incidência dessas lagartas, né? E para acrescentar em relação à possibilidade aí de uso, né, de utilização desses milhos, vale acrescentar o seguinte: no caso do milho verde, o produtor tem a opção, além da espiga verde, comercializar essa espiga, fica a planta toda verde na área. E essa planta, ela pode ser utilizada para fornecimento para os animais. No caso, se o produtor tiver gado, bovinos, ovinos, ele pode fornecer essa planta verde para os animais. É um outro aspecto interessante aí no cultivo do milho verde. E além disso, outra opção é realizar a silagem, né? Fornecer a planta inteira, de tanto os grãos quanto a planta, para os animais, né? O milho também tem essa utilização aí interessante. Em pequenas propriedades, ainda são utilizadas a colheita manual e seu armazenamento deve ser feito o mais rápido possível
para evitar o brotamento dos grãos da espiga. O agricultor tem que fazer o monitoramento para evitar esse tipo de situação que pode prejudicar boa parte da produção. Em relação ao custo-benefício, o milho verde, com certeza ele deve ter um benefício bem maior do que o milho seco, né? Bom, em relação a esse custo-benefício, o milho verde ele possui um valor agregado maior, porque você o vende diretamente para o consumidor, né? Para o consumo humano. Já o milho em grãos, ele após a colheita você precisa fazer um beneficiamento, ou seja, debulhar esse grão, armazenar e secar para ele poder ser comercializado. Então nisso já incide um custo maior e além disso o milho em grão a gente chama, é uma commodity, é um material, um produto altamente produzido no Brasil todo. Então sofre a influência competitiva de milhos vindos de outras regiões do país. O estado do Amazonas sofre essa influência aí em termos de custo de venda desse milho, né? O Amazônia Rural de hoje vai ficando por aqui e você pode ajudar nossa produção com sugestões de matérias. É muito simples, basta enviar uma carta para a Avenida André Araújo, número 1555, bairro Aleixo, Manaus, Amazonas. Ou, se preferir, entre em contato com a nossa produção através do telefone 3216-5565. Muito obrigado pela sua companhia, um forte abraço e até o próximo programa.